pessoal, tudo bem? Esse exercício aqui me foi passado por uma aluna e eu achei bastante interessante, porque ele envolve vamos colocar assim, uma maneira não muito tradicional da gente fazer cálculos a respeito de corrente elétrica associada a um condutor, né? Então, vamos lá que vocês vão entender o porquê que eu acho que não é tão tradicional assim de ser cobrado dessa forma. Ele coloca o seguinte: em um fio de cobre de 1 cm de diâmetro, há uma corrente de 66 amperes. Considere a existência de 8,6 vezes 10 a 28 elétrons livres por metro cúbico no cobre e a carga Q de um elétron igual a menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. A distância percorrida por um desses elétrons livres em uma hora é aproximadamente igual a 1. Pois bem, vamos pegar os dados aqui. Eu vou anotar primeiramente os dados e vamos entender algumas coisas que tem aqui que eu acho bastante interessante. Esse diâmetro do condutor, eu estou associando que é o diâmetro da sua seção transversal. Tá? Então, ó, em um fio de cobre de 1 cm de diâmetro, então 1 cm de diâmetro, isso aqui obviamente vai me dar um raio de 0,5 centímetros. E eu já vou colocar aqui na unidade do sistema internacional. Então o raio, eu estou colocando o raio porque a gente vai precisar calcular a área da seção transversal. Então 5 vezes 10 a menos 1 centímetro ou 5 vezes 10 a menos 3 metros. Então eu já vou guardando tudo aqui na unidade do sistema internacional. Há uma corrente, então a corrente aqui já está em amperes, 66 amperes. Considere a existência, isso aqui eu achei interessante, 8,6 vezes 10 a 28 elétrons por metro cúbico. Isso é uma densidade volumétrica de elétron, não é simplesmente não é simplesmente o número de elétrons, é o número de elétrons por determinado volume, ok? Então eu vou colocar assim, ó, vou colocar que é um N maiúsculo, ok, pessoal? Esse N maiúsculo é o N por metro cúbico, tá? E vamos colocar aqui, 8,6 vezes 10 a 28 elétrons por metro cúbico, ok? Por metro cúbico é a carga do elétron, a gente sabe que a carga elementar do elétron, ao invés do Ezinho eu vou colocar o Q aqui de qualquer jeito, tá bom? Então a gente sabe que é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E esse sinal da carga do elétron, ele simplesmente influencia no sentido da corrente, então isso não vai ter muito significado, vamos dizer. Aí ele fala assim, a distância percorrida por um desses elétrons livres em uma hora, opa, então vamos colocar aqui, ó, para um ΔT de 3.600 segundos, uma hora, qual é o ΔS que um elétron desse percorre? Ok, pessoal? Então os dados seriam esses aqui. Aí eu queria colocar uma figurinha aqui para ajudar a gente a entender algumas coisas e como que eu parti para resolver esse negócio, né? Então eu vou colocar um pouquinho menor aqui. Beleza, a gente tem um condutor aqui. E qual é o nosso interesse? Nosso interesse é o seguinte. Primeiro, eu tenho uma densidade de carga. Uma densidade é a quantidade de carga por volume. Então a primeira coisa que eu decidi fazer foi calcular qual é esse volume. Tá? Então, o volume é o volume de um cilindro, né? É a área da base, então πr ao quadrado, vezes a altura, que a altura está dando o comprimento. Esse comprimento é o ΔS que o elétron vai caminhar. Então, ele vai caminhar dentro do condutor aqui, ele vai de uma parte do condutor para outra parte do condutor, né? Em uma hora, né? A gente tem uma hora aí. Então, esse L é o próprio ΔS. Então, eu já vou fazer o seguinte, ó. O L vocês entenderam o porquê, mas eu vou colocar aqui o ΔS, que é a nossa incógnita, ok? Bom, aqui o que é que eu consigo tirar desse volume? Eu tenho o π, eu vou considerar o π igual a 3,14, tá? Quando eu for fazer a conta. Nós temos o raio, que é 5 vezes 10 a menos 3, e esse raio está ao quadrado, porque é a área de um círculo, então πr ao quadrado, vezes ΔS. Pois bem, então eu tenho essa equação para o volume, essa expressão para o volume. Ok. Agora,
qual a expressão que relaciona corrente com carga e tempo? Então a gente sabe que a corrente é uma certa quantidade de carga que passa por uma seção do condutor em uma determinada unidade de tempo. Então a gente tem isso aqui. Essa carga, essa quantidade de carga, ela nada mais é do que o número de, aqui no caso da gente, o número de elétrons vezes a sua carga, dividido por ΔT. Só que a atenção, pessoal, é que esse número de elétrons é absoluto, ó, tantos elétrons. E, na verdade, o dado que a gente tem, a informação que a gente tem, é elétron por metro cúbico, ok? Então, se eu retirar aqui o N em função de todas as outras grandezas, eu vou ficar com N igual a I vezes ΔT dividido por Q, que é a carga elementar do elétron. Isso seria o N, ok? Agora, se eu fizer o N por metro cúbico, que é o que eu tenho, né? O N por metro cúbico é 8,6 vezes 10 a 28 elétrons por metro cúbico. Eu vou ter que pegar essa expressão e dividir pelo volume, ok? Por quê? Porque esse Nzão que eu coloquei aqui, né? O Nzão, ele é igual ao número de elétrons dividido pelo volume. Ok? Então, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, ó. No lugar do Nzinho que eu tenho aqui, ó, então 8,6 vezes 10 a 28 elétrons por metro cúbico, igual a corrente, que é 66, vezes o tempo, que é 3.600 segundos. Tudo isso dividido pelo quê? Pela carga, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, tudo isso dividido pelo volume. E o volume é esse volume de π r ao quadrado, 5 vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado, vezes o ΔS. Então, ó, deixa eu trazer isso aqui mais para cá e eu vou dar mais uma explicação para isso aqui ficar bem tranquilo para ser entendido, ok? Então, o que é que eu fiz aqui? Na verdade, quando eu dividi esse N, que está aqui, pelo volume, pelo volume, então, ó, N dividido pelo volume, para poder dar o número de elétrons por metro cúbico, eu também tenho que pegar isso aqui e dividir pelo volume. Só que quando eu divido isso aqui pelo volume, isso aqui vai ficar assim, I vezes ΔT dividido por Q vezes o volume. Ok? Operaçãozinha de fração. Ora, então, se eu quero o ΔS, então aqui é agora é questão de conta, né, pessoal? A interpretação já era, certo? Então eu vou só copiar isso aqui para cá. Estou passando o ΔS multiplicando 8,6 vezes 10 a 28. Isso vai fazer com que eu tire o ΔS daqui, ó, e coloque o 8,6 vezes 10 a 28 aqui embaixo, multiplicando tudo, tá? Trazer o traço de fração mais para cá. E esses 66 vezes 3.600 para cá também, tá? E isso aqui, fazendo a conta aqui, esse ΔS vai dar em metros, certo? Porque eu estou no sistema internacional. Então, ó, fazendo essa conta, vou repetir essa conta aqui na minha calculadora. 66 vezes 3.600 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19 vezes 3,14, estou aproximando aí por 3,14 o π, vezes 5 vezes 10 a menos 3, isso ao quadrado, vezes 8,6, eu estou fazendo o vezes porque eu estou no denominador, tá? 28. Isso aqui está dando esse total aqui, ó, 2,2 vezes 10 a menos 1 metros. Ou seja, se eu quero em centímetros, porque ali tem unidade de centímetro e tal, né? 22 centímetros. Agora, pessoal, eu sou horrível para ter parâmetros de comprimento, área, volume e tal. 22 centímetros, olha, 1 centímetro não é. 1 metro também não é, 1 quilômetro está mais distante. Então, eu aqui, por eliminação e não por conhecimento, mas por eliminação, eu diria que era um palmo.
tá? Porque 22 centímetros é maior do que 1 centímetro e menor do que 1 metro, muito menor do que 1 quilômetro. Então eu colocaria 1 palmo. Beleza, pessoal? Então eu espero aí que tenha ficado entendido. Achei o problema bastante interessante porque não é um problema dito problema tradicional. Falou, até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!